Fogo santo, fogo de Deus. Então, gente, nós estamos agora estudando a igreja de Sardes, depois da igreja de Tiatira. Então, a primeira igreja, quem lembra as igrejas aí? Será que quem lembra de cabeça? Ninguém, né? Primeira igreja, a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, estamos lendo, né? E depois a igreja de Tiatira, e agora é a Sardes. Glória a Deus. E a igreja de Sardes é uma igreja que compõe a igreja reformada. Época de Lutero, Calvino, é a igreja reformada, mais ou menos depois de 1500, segundo os estudiosos, né? Nós vamos entrar agora, e desde a igreja de Tiatira, na verdade todas, mas principalmente Tiatira, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui vai até a igreja que vai ver Jesus voltar. Então vamos ler capítulo 3, igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Diga, ai. Essa é muito forte. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é Jesus, o seu advogado e o meu advogado falando. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Diga, ai. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Diga, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Coloque sua Bíblia e vamos orar, amém? Vamos orar, que isso é muito tremendo. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós, Pai, ao estendermos nossas mãos, Pai, fazemos uma declaração profética, Pai, de que essa palavra vai mudar a minha vida, Senhor. Pai, transforma, restaura, edifica, exorta, consola, Senhor. Ó Deus, mas que haja transformação, Senhor, para que as nossas obras sejam achadas íntegras na sua presença, Senhor. Ó Deus, que toda obra do inimigo, todo engano caia por terra, Senhor, e que a Tua palavra prevaleça sobre nós, Senhor, e que o fogo da Tua glória acenda os corações aqui nessa manhã. Nós oramos, meu Pai, e pedimos, Pai, domínio próprio, que a nossa carne se submeta, Pai, à Tua palavra, e que tudo que se levanta contra a Tua palavra seja levado cativo aos pés de Cristo, para que Ele leve para onde Ele determinar, porque aqui somente a palavra de Deus vai prevalecer nos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diga glória a Deus. Pode sentar, querido. Amém. Amém. Quem é que diz? Diz aquele que tem os 7 Espíritos. Quem é que diz isso? Diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. As 7 cartas são cartas escritas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, por Jesus, endereçada aos representantes das igrejas naquela época da Ásia, ao anjo da igreja. E ele diz, aquele que tem as estrelas. Nós já estudamos isso. Se você não sabe o que significa não sabe o que é uma estrela na Bíblia, na verdade não é uma pessoa que veio cantar no Rock in Rio. Uma estrela na Bíblia, você vai ver que é o anjo da igreja, você vai ver que é o responsável. Quem é o anjo é o mensageiro, aquele que traz a palavra de Deus. Então, aqui Jesus faz questão de se apresentar, os 7 Espíritos. O que são os 7 Espíritos, gente? Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, eu vou passar rapidinho sobre isso, então você não precisa abrir. Fala, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. É que Deus tem 7 Espíritos, gente?
É isso que a Bíblia está falando? Não. Está dizendo o seguinte, que é completo, força total, perfeição. E Jesus aqui está dizendo que ele, Jesus, ele tem toda a plenitude do Espírito de Deus nele. Amém? O Espírito do próprio Pai está em Jesus. O Espírito, toda a sabedoria está em Jesus. Todo o entendimento nele. Todo o conselho, toda a fortaleza, todo o conhecimento e todo o temor de Deus. Todo está nele. E ele quer que você receba esse Espírito. Amém? E ele também diz que tem as 7 estrelas na mão. Ou seja, nós já vimos isso. Apesar das dificuldades da igreja, ele diz, os anjos da igreja, as estrelas estão na minha mão, sobre o meu comando. Já falou um negócio? E aí, irmão? Isso aí que está na mão. Né? Quando a gente fala está na mão, significa o quê? Está de um jeito que eu possa manusear, que eu possa operar, está acessível, e não há nada que possa tirar isso. Já está na mão. Está na mão. Então, os pastores, os anjos estão na mão de Deus. As mudanças na igreja, quem faz é Deus, não é? E Deus bota, Deus tira, está na mão. Diga assim, está na mão de Deus. E é assim que ele se apresenta. E nós já vimos que essas cartas têm um padrão. Ele se apresenta, depois ele diz o que a igreja precisa fazer, mudar, elogia, traz os valores errados e os certos. E no final diz que aqueles que vencerem, o vencedor, receberão certo benefício. Fala já do tempo com Deus. Então, ele começa de uma forma contundente, que já vem para arrebentar. Quando ele fala no capítulo 3, ele diz, estas coisas diz, minha página virou, estava em outra, essas coisas diz o que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Diga para o seu irmão, Deus sabe o que você faz. Ele sabe o que te motivou a fazer o que você está fazendo. A obra de tomar um banho em casa, para aqueles que fizeram isso hoje, eu acho que fizeram, né, pelo calor. Se locomover da sua casa até aqui, sentar aqui e ouvir e vir aqui nesse lugar, a motivação, Deus conhece. Porque para Deus o mais importante é o interior, não o exterior. A sua atitude de vir aqui não é tão importante quanto o coração, a sua motivação. Então, se você veio com a motivação errada, ainda há tempo para você trocá-la agora, amém? Ainda há tempo para você purificar a sua motivação. E ele diz, eu conheço as tuas obras. E ele diz, tem o nome de que está vivo, mas está morto. Meu Deus, você ouvir isso de Deus é muito forte. O que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, você tem um nome de crente, da igreja tal, talvez você tenha uma posição A ou B ou C na igreja que você pertence, nessa igreja, um cargo, faz alguma coisa, não é? Trabalha, você tem um nome, você se diz filho de Deus, tem uma reputação, talvez tenha uma posição, crê até, tem uma crença, crê na mente corretamente, mas não tem realidade. Quando nós temos um nome e não temos realidade, tem alguma coisa errada. Nome de que está vivo, todo mundo te vê assim, mas realidade de que está morto. Vai no casamento com a esposa e todo mundo fala, que casal lindo. A paz, Senhor, irmão. Entra com os filhos, que bênção. Chega em casa, é outra realidade. Está na igreja, servindo a Deus, mas chega no particular, é outra realidade. E nós falamos sobre áreas da nossa vida na semana passada, onde faríamos uma campanha, já começamos, muitos já começaram, um projeto de 40 dias para transformar uma área da sua vida que tem nome, tem valor, mas não tem realidade.
Você fala, eu sou crente, aí o apóstolo Cristiano vem aqui, você profetiza e fala, diga para o teu irmão que você está do lado de um milionário. Fala, estou do lado de um milionário. Aí você dá um sorriso. Aí diga, do natural para o sobrenatural. Do natural para o sobrenatural, não é? Aí fica profetizando na vida do irmão, fica e tudo. Oh, aleluia! Tem nome de milionário, mas na verdade é um miserável. Chega ali e fala, irmão, não tem nem dinheiro da passagem. É realidade, fazer o quê? Realidade é o que tem sido real na sua vida. Muitas vezes, para a gente entrar no sobrenatural, a gente tem que cair na real. Isso é bonita, né? O jovem rico não, o filho pródigo, o jovem rico não caiu até hoje na ficha. Quando ele caiu na real, e a Bíblia fala que caiu a ficha, e ele viu, meu Deus, eu não valorizei, eu tinha tudo com meu pai, lá na fazenda, nas terras do meu pai, pedi minha herança, gastei tudo com meretriz, prostitutas, aqui estou comendo comida com os porcos. A Bíblia fala, caindo a ficha, caindo na real, ele viu que ele tinha um nome, era o filho, um nome do filho do pai, um homem importante, rico, mas não tinha realidade. Qual é a área da sua vida que não tem realidade? E qual é a área que está morta? E aqui ele fala, você tem nome de que vive, mas na verdade está morto. Você lembra dos fariseus? Lembra? Os fariseus, eles entravam com aquela roupa bonita, e todo mundo falava, e eles criam na Bíblia, criam até aparentemente, corretamente, eles eram, na lei mesmo, davam o dízimo até da hortelã, eram fiéis em tudo ali, nos mínimos detalhes, tinha um nome, uma aparência, uma reputação, mas não tinham realidade. E eu vou dizer um negócio para você que pode chocar você. Para Deus, é melhor ter uma pessoa cheia de problemas, cheia de zicazira, cheia de pecado, mas que se humilha diante de Deus, bate no peito e fala, tem misericórdia de mim. Porque no coração, a sua realidade está muito mais próximo, ou seja, a sua consciência está muito mais próximo da realidade verdadeira, ou da verdadeira realidade, do que aquele que está no engano, na hipocrisia, e está lá passeando, esvoaçante, desfilando sua posição, se escondendo atrás de um nome da posição, mas não tem realidade na sua vida. E nós fizemos esse desafio. Qual foi o desafio? Que você pegue a sua realidade, caia a ficha, por pior que seja, nem que você tenha que ser como Neemias, que foi visitar a sua cidade natal e pegou um cavalo e pela madrugada ele passeava pelos escombros chorando da cidade e viu que realidade terrível. Nem que você tenha que encarar essa realidade, você vai pegar essa realidade e vai procurar na Bíblia o que a Bíblia diz em relação a essa área da sua vida e vai confrontar aquela realidade com essa realidade que a Bíblia diz. E vai começar a aplicar, e num processo de 40 dias, mesmo com as circunstâncias dizendo tudo ao contrário, você vai falar, não, eu estou nos 40 dias lá que o pastor falou, e eu vou declarar a palavra de Deus, não é? Eu vou declarar, a Bíblia diz que eu sou vencedor, então eu sou vencedor. A Bíblia diz que Deus sabe de todas as minhas necessidades, diz que eu tenho um valor maior do que os passarinhos, do que os lírios do campo. Eu estou desempregado, então o diabo vai dizer assim, ó, você não tem dinheiro para comer nem para comprar roupa. Eu vou dizer, mentira, a Bíblia diz que Deus sabe. Então se Deus sabe, Deus sabe. A Bíblia diz que o próprio Davi diz, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o Filho de Deus mendigar o pão. Se eu estou mendigando o pão, alguma coisa está errada, e não pode ser com Deus, só pode ser com a minha mentalidade. Amém? Então, 40 dias de confronto entre a sua realidade, para isso você tem que cair na real. Diga para o teu irmão, cai na real. Só essa caída na real não é para você ficar nisso não. É porque tem outra etapa do engano. Se eu estou no engano, eu tenho que vir para a real para entrar na palavra. E agora você vai ficar aplicando a palavra de Deus. Não me importa mais a minha real circunstância. O que me importa é a realidade da palavra de Deus na minha vida. Amém? Então eu não sei qual é a área da sua vida,
mas você vai ter que vasculhar e procurar o que a Bíblia diz sobre essa área da sua vida. E vai começar uma guerra. Fala para o teu irmão, começou uma guerra na tua vida. Começou uma guerra. Guerra, se o teu Deus é o dinheiro, o teu problema é dinheiro, e a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, Deus quer te abençoar. Se Deus pudesse, porque Ele quer, Ele pode, mas se você pudesse ter, Deus te dava. Ele quer fazer você ser próspero, muito próspero, amém? Para te abençoar. Diga para o teu irmão, eu quero abençoar muito sua vida financeiramente. Diga para ele, hein? Quero te abençoar. Mas nem todos podem. Né? Depende da mentalidade da pessoa. Deus quer te abençoar. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí vem alguém, entra aqui apegado ao dinheiro. Aí o pastor fala da campanha, aí o Espírito Santo fala, é com você, comigo não. Não, isso não vai dar para mim não. É uma batalha. Deus não usa a voz do pastor, senão vocês não estariam aqui, né? Deus fala na palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz para você semear, e não é pouco não, diz que aquele que semeia com fartura, com abundância vai colher. Ou eu creio nisso, ou a minha vida é uma mentira. Ou eu creio na palavra, a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á, né? Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, a ordem está trocada, vos darão. Diga para o teu irmão, você não vai fazer nada, vai aparecer. Agora eu te pergunto, você acredita? Implicitamente a Bíblia fala, você nunca vai vencer a Deus no dar, mas a gente não acredita não, a gente fala, não, é ruim, hein? Eu vou ficar eu comigo mesmo, aqui, segurando a minha, e a gente fica comendo a semente, em vez de semear. Então, aí você vai falar, não, se meu problema é dinheiro, 40 dias que eu não vou, né? Num dia, glória a Deus por essa campanha que eu estou lançando aqui, eu não vou vir a um culto sem dar oferta. Você sabia que eu fiquei, acho que anos, quase 15 anos, todo culto eu dava uma boa oferta, além do meu dízimo. Eu não dava uma oferta, assim, quando 10, era o mínimo, eu tinha que ter 10 reais no bolso, todo culto, muitos anos, até antes dessa igreja aqui começar, porque eu sabia que no Velho Testamento ninguém chegava diante de Deus de mão vazia, ninguém ia visitar alguém de mão vazia, uma dádiva, um presente. Então a sua mentalidade é o quê? Só receber ou dar. Você só vai ter aquilo que você dá. Interessante isso, né? Então qual é a área da sua vida? Área emocional, área afetiva. Qual é a sua área? Qual é a área onde o inimigo tem prevalecido? Você tem que confrontar isso. Porque, inclusive, eu recebi um áudio de uma pregação de um pastor muito legal que eu estava ouvindo, e uma frase um irmão botou aí no WhatsApp, que diz o seguinte, a maioria dos cristãos diz que lê o que crê, mas não crê no que lê. Vou repetir. A maioria dos cristãos diz que lê o que crê, mas não crê no que lê. Então, qual é o seu trabalho? Você vai descobrir na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito disso na sua vida. Gente, não adianta crer da boca para fora, entrar por aqui, sair por aqui. Tem que entrar por aqui. Ó, se entrar por aqui e sair por aqui, ficou na linha reta, não desceu. Tem que entrar por aqui, ó, descer por aqui e cair aqui no coração. Amém? Diga comigo, guardar no coração. Em Marcos capítulo 11, versículo 21 a 24, isso é muito interessante. Diz assim, Pedro, então Pedro lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, imagina a sua luta, o seu problema, o seu gigante, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Qual é a condição aqui, gente? Não duvidar no coração. Aqui está toda a nossa guerra, a nossa batalha. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Não existe, eu estou crendo. Olha isso. Não existe, eu vou crer. É credes. Qual o tempo aqui, gente?
Hein? Não, você crê agora em algo que Deus fez lá atrás. Pelas suas pisaduras eu fui, nós fomos sarados. Esse tempo é o quê? Passado, né? O pessoal fugiu da aula de português, gente? Passado. Fomos, já aconteceu. Diga para o teu irmão, já é teu por herança. Já é teu. Não duvidar no coração. Lembra do quarto escuro que eu falei? A gente diz que não tem medo de quarto escuro, mas quando você fica sozinho no quarto escuro, ouve um gato cantando no cio, você pensa que é o demônio e sai correndo desesperado. Como é que você não tinha medo, agora tem? É porque o medo está no coração, você precisa vencer esse medo. Então, tudo. Quando a Bíblia diz tudo no original, tudo é tudo. Diga para o teu irmão, tudinho. Tudo é tudo. Gente, então qual é o problema? Se tem um gigante, o problema é aqui. Eu vou falar sobre isso hoje. Crença errada. Vou continuar falando sobre isso. Não desce para o coração. Como é que eu duvido no coração? Gente, a dúvida é o que o diabo quer trabalhar na sua vida. Para destruir você, para tirar você do foco. A dúvida. Duvidou, dançou. Duvidou, afundou. Pedro começou a andar sobre as águas, quando ele falou, Senhor, se tu és tu mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E Pedro foi. Ele olhava só para a palavra, nós falamos isso semana passada. Olhava atentamente para Jesus. Quando ele olhou para, a Bíblia fala, o vento, a tempestade, ele duvidou da condição de andar sendo sustentado por algo humanamente insustentável. Ele era sustentado pela visão de Deus, que é a palavra. Ele estava olhando para Cristo, visão de Deus. Duvidou, ele afundou. Então, gente, a nossa vida é uma guerra, uma batalha entre Satanás tentando lançar dúvida no seu coração e você acreditar na palavra de Deus como está escrito, exatamente como está escrito aqui. Amém? E Jesus disse no deserto, Satanás veio tentar ele falou o quê? O que ele falou para o diabo? Está escrito. A gente tem que parar de inventar as coisas. Então, a igreja precisa recuperar e voltar à palavra de Deus. A palavra é que vivifica. A palavra. Ele diz o seguinte, ser vigilante e consolida. Essa palavra consolida, né, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. É esterizo. Esterizo significa tornar estável, firmar, pôr a salvo, confirmar. Ser vigilante consolida o que estava para morrer. O que ele está dizendo? Olha só, já morreu um monte de coisa aí, está morto. Mas o que está vivo na sua vida? Pega e põe a salvo, porque disso que está vivo, eu vou transformar todas as outras coisas. Amém? Não é assim, gente? Uma pessoa, às vezes, perdeu o dedo está morto, mas o corpo está vivo. Quando aquele dedo morto é inserido em tempo hábil no corpo que está vivo, a vida do corpo passa para aquele, não é? Para aquele dedo e ele volta. Esse é o poder do corpo. Amém? É o poder do corpo. O poder de estar vivo. Aleluia. Meu celular passou por algum lugar aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, está aqui. Eu mandei para a lista uma coisa bem interessante que eu senti no meu coração agora, de ler para os irmãos, porque o corpo, ele vive, o corpo, ele transforma, e eu sei que muitos irmãos já leram, a maioria, né? Mas diz o seguinte, 10 formas de suicídio espiritual, foi que uma irmã mandou para a lista, eu gostei muito, 10 formas de suicídio espiritual. Pare de ler a Bíblia, pare de orar, pare de adorar, fique longe da igreja, fique longe dos irmãos, desonre os seus líderes, faça da diversão, do prazer a sua prioridade, fuja de confrontos, negue perdão e fale dos outros. 10 formas de suicídio espiritual. Suicídio é quem está morto. Então, às vezes, a gente está com um monte de atitude errada,
e não quer morrer, vai acabar morrendo. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a fazer, como anjo da igreja aqui, eu estou ministrando o que Deus está falando conosco, não é? O que está vivo, pega o que está vivo, consolida, separa e vamos trabalhar daí. Sabe por quê? Porque ele diz aqui, uma das coisas mais fortes da Bíblia, ele diz, o próprio Jesus, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus foi separado para te defender. Quem é o seu advogado na Bíblia? Jesus. Quando o seu advogado, meu advogado, fala isso, é porque a coisa está complicada, irmão. Não é? Quando o nosso advogado fala, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Eu acho que eu só vou falar disso até o final agora. Imagina Deus, Jesus, dizendo, eu não estou achando íntegras as tuas obras. O que são as suas obras? É o que você faz. E Jesus vê o coração, vê a motivação. E o que ele está falando aqui? Que muita coisa que a gente está fazendo é porque nós temos uma crença errada. Semana passada nós vimos bem isso, eu vou só recapitular. Tudo que eu faço, as minhas atitudes, meus comportamentos, são o quê? O resultado de uma crença. Você faz o que você crê. Diga comigo, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. A gente é muito bom para dar desculpa, para dizer por que não fez o que deveria ser feito. Mas no fundo a gente sabe que a gente faz o que quer. Quem aqui tem condição de ir agora, hoje à tarde, pegar um avião e ir para Tóquio? Alguém tem condição? Ninguém tem, né? Vamos ver se agora você vai ter. Tem uma herança lá, eu estou com o nome aqui no final do Vem Me Procurar, que eu vou dizer. No final do culto eu vou dizer o nome, tem uma herança com 150 milhões de dólares de um parente seu. Você nem sabe, esse olhinho puxado teu meio para o lado, é porque você é descendente de japonês. E tem uma herança lá no Japão. E o prazo está se esgotando lá para tomar posse da herança. 150 milhões. E você tem que chegar no Japão até terça-feira. O Japão é longe. Você tem que ir hoje à noite. Será que agora você tem condição? Rapidinho, hein, irmão? É ou não é? Tem ou não tem? Duvido que você não tenha. Você só não tem se você não estiver acreditando no que eu estou falando. Como você não está acreditando muito, você está meio assim. É bom não acreditar porque não é verdade mesmo, é só uma ilustração. Se você tivesse uma herança, eu te garanto, cadê o vaso? A irmã levou para vender lá fora, pastor, depois eu pago 10. O vaso ia sumir aqui, sei lá, alguma coisa você ia fazer. Você, pastor, eu vendi os vasos, me perdoa, mas eu já estou encomendando, quando eu chegar lá, eu vou encomendar a ornamentação inteira da igreja e o ar-condicionado. Mas me perdoa, acabei vendendo o vaso ali, porque eu preciso de dinheiro para minha passagem para o Japão. Você ia fazer coisas que ninguém imagina, você ia dar um jeito. Porque quem quer dá um jeito. Então, as nossas atitudes refletem aquilo que a gente crê. Você só faz aquilo que você crê. O pecado que você peca, na verdade, ele é impulsionado porque existe uma forma de pensar. E essa forma de pensar gera um comportamento. Não adianta tentar mudar o comportamento de alguém. Tem que mudar as ideias dessa pessoa. Amém? Tem que mudar a crença dela, aquilo que ela crê. Então, se Jesus diz que ele não tem achado íntegra as nossas, a minha, a tua obra, e a obra é o resultado de uma forma de pensar, então tem alguma coisa errada. E eu preciso recuperar isso. Eu preciso entender. Tanto que ele fala, o antídoto, lembra do que já tem recebido e ouvido. Você já sabe o que tem que fazer. Você já leu a Bíblia. Tem sido ensinado aqui. O que você precisa é se arrepender. Deixa eu falar um negócio aqui, gente, com vocês. Muito sério. As nossas obras só serão mudadas quando a nossa mentalidade mudar. Repita comigo, diga assim. O meu comportamento só vai ser transformado quando a minha mentalidade sobre isso mudar. Você é o que você come. Você é o que você come.
Recentemente eu ouvi um áudio do pastor Luiz, que eu achei muito interessante, se encaixou bem da nossa mensagem. Eu quero trazer esses conceitos, porque o que a Bíblia é? A Bíblia é nosso alimento espiritual. Qual é o alimento carnal, gente? Comida, não é? Arroz, feijão. E o nosso alimento espiritual principal, qual é? A Bíblia. Então a Bíblia é comida. Eu acho que a Ana Sofia ouviu eu pregando 3 semanas atrás, e a última página, logo a última de Apocalipse, um dia eu cheguei e ela estava assim, ó, comendo a Bíblia. A bichinha levou ao pé da letra, Ana Sofia, 1 ano, cheio de página na boca dela assim, e rindo para mim. Eu falei, filha, calma, não é desse jeito. E a minha esposa está fazendo uma restauração com a última página da minha Bíblia. E Ana Sofia comeu a Bíblia. Essa é crente mesmo, né, gente? Comendo a palavra. Diga para o seu irmão, você é o que você come. A maneira como, na verdade, a maneira que nós encaramos a nossa dieta é a maneira que nós seremos. Não é verdade? E o que Deus fez lá no Velho Testamento? O povo de Deus estava, assim como nós, vivia no mundo, que tipifica o Egito, tipifica o mundo. O povo de Deus saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E sabe por quê? Porque eles não estavam acostumados a comer a comida do Egito. Tanto que eles murmuravam, a murmuração vinha pela cebola, pelo alho. E aí Deus teve que mudar a maneira deles de comer. E Deus trouxe o quê? Diga comigo, maná do céu. Mais uma vez, maná do céu. Porque mesmo eles sendo hebreus, se eles continuassem comendo a comida dos egípcios, eles seriam, na sua essência, egípcios. Então, para Deus mudar você, Ele tem que mudar a sua alimentação. Ele tem que mudar a sua dieta. Amém? Se você come comida egípcia, você tem nome de crente, mas as suas atitudes são de egípcios do mundo. Por quê? Se a Bíblia é o meu alimento e a Bíblia é o que me transforma, então o que vai mudar a minha mente? Esse exercício de 40 dias eu começo a comer o maná do céu, o pão que desceu do céu, que é Jesus, e começo a ser transformado. Começa a ser transformado. É a nossa dieta, gente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o quê? E não vos conformeis com este século, esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a fé correta é que produz o comportamento correto. Diga assim comigo, a fé correta, nessa área da minha vida problemática, é que vai produzir um comportamento correto que vai me trazer a vitória. E o cristianismo, ele falou o seguinte, o cristianismo realmente não é uma religião, gente. O cristianismo não é uma religião, é uma questão de você crer corretamente, crer e os seus comportamentos serão mudados e produzidos de acordo com a forma como você crê. Por exemplo, se você identifica hoje algum desses comportamentos ou áreas na sua vida que estão errados, alguém identifica algum comportamento ou área? Amém. Eu pensei que era só eu, mas alguns também, os outros eu já levo já, porque tem nada para mudar. Então, se você identifica algum comportamento errado na sua vida, pode vasculhar com honestidade que você vai encontrar uma crença errada. Por que você faz isso? Porque você crê errado. Por exemplo, já viu a pessoa, um jovem preso na imoralidade? Um jovem de 0 a 100 anos, não precisa ser jovem. Imagina a pessoa que, quando ela está com uma pressão maior, a válvula de escape dela é o quê? Imoralidade. Aí vai, isso acontece muitas vezes com o homem, pela acessibilidade ao pecado, ainda mais hoje, né? No celular, internet, vai para o Windows, igual o Davi foi, caiu no pecado. Então, assim, ele vai. Aí no meio do processo do pecado, ele fala, ai, não vou. Ai, Espírito Santo, eu não estou me sentindo bem. Para, chega. Mas ele já sabia disso antes dele começar. Por que ele fez isso? Você já viu aquela coisa quando a pessoa fala assim, não, olha,
não estou fazendo mal a ninguém, ninguém está vendo, é um problema meu, é um erro meu, foi um pecado aqui meu, e tudo, depois eu peço perdão. Será? Isso é uma crença certa ou uma crença errada? Agora, como é que a gente pode trabalhar e combater essa crença? Eu quero dar esse exemplo que esse pastor deu, que é muito interessante. Na verdade, a sua atitude, o seu pecado, o seu erro, a gravidade dele é mensurada não pelo que você fez. Quer ver que interessante? Um irmão aqui está meio cheio de calor, cansado, tudo, aí um mendigo aborrece ele na rua e ele vai, pá, dá um tapa no mendigo. É errada essa atitude, gente? Aí o mendigo ficou xingando ele, estava bêbado, mas o irmão deu uma tapa no mendigo. E foi para casa, falou, Senhor, me perdoa, fiquei nervoso e tal. Mendigo ali, tapa no mendigo. Vamos supor que esse mesmo irmão chega em casa, aí a mãe, nervosa, aí ele mete a tapa na mãe. Tá pior agora o negócio? Na mãe. Bateu na mãe. Aí vamos supor que a presidente Dilma, vem para ter um comício aqui, vai passar aqui por São Cristóvão. Aí o irmão desce, vem um espírito maligno, não sei o que dá no irmão, o irmão já está na unção maligna dos tapas, e vem a presidente, ele corre, pá, dá um tapa na Dilma. Meu Deus, aí já é questão nacional, de segurança nacional, não é? Problema ou não é problema? Meu Deus. Aí agora, o ano da visita do Papa no Brasil. Uau! Como o irmão não está liberto ainda, não tinha um beijoqueiro, esse irmão é o tapeiro. Aí o irmão se levanta lá no meio da multidão, o Papa passa assim, dando um abraço, botando a mãozinha assim, já vê igual aqueles artistas de Rock in Rio, botando a mão assim, aí ele puxa a mão do Papa e pá, dá no Papa o tapa. Meu Deus! Aí eu te pergunto, qual é o maior pecado? É o tapa no mendigo ou o tapa no Papa? Hã? A questão é o seguinte, é tudo tapa. É ou não é? Desde o início sempre foi tudo tapa. A questão é quem foi a vítima. A questão é contra quem? É mais grave dar um tapa no Papa ou na presidente do que dar no mendigo? Sim ou não? Não é não? Então você faz a consequência, depois você me liga. Tá? Depois você me liga. Eu não vou ter como tirar da cadeia não, irmão. Eu vou lá só orar por você e pelos presidiários. É mais grave dar um pecado no... gente, você precisa cair na real. Diz que o pastor está espiritualizando, entendi. Não é. É mais grave dar um tapa no Papa do que no mendigo na rua? Sim ou não? É. Agora, eu não falei se o pecado é maior, eu falei se a gravidade das consequências, né? Agora eu te pergunto, é mais grave? É porque é contra quem a gente faz isso? Isso é um entendimento. Quando você peca... Quando Davi pecou, e Natan falou, tu és o homem, e Davi falou, ai meu Deus, eu pequei mesmo, e caiu a ficha, o que é que ele falou? Pequei contra ti, contra os céus e a terra, contra Deus e contra os homens. Um pecado da imoralidade no celular é contra Deus? Qual é mais grave? Você pecar contra Deus ou contra Dilma? Qual é mais grave? Você ofender a Deus, que te ama, ou a Dilma? Entenderam? A sua mente está mudando agora. Aí você já não vai mais pecar. Não por causa desse padrão. Não por causa dessa crença. Aí, para alguns, estão falando, não, pastor, Deus nem está me vendo. Aí você tem que crer em outra situação, que Deus está te vendo. Diga para o teu irmão, Deus está te vendo. Porque uma crença é que você não vê. Irmão, quando você peca, sempre 3 pessoas, já tem uma galera te vendo. Sempre 3 pessoas estão te observando. Sabe quem? Você mesmo, Deus e o diabo. E a gente tem que trazer essa verdade. Isso é uma verdade, gente, não é? Você entendeu o processo? Metanoia, muda a mente agora. Diga assim, estou mudando. Mude essa crença e você vai mudar o seu comportamento. A Bíblia chama isso de arrependimento. Pastor, eu pensei que arrependimento é quando saía 3 quilos de meleca, eu ficava chorando no canto. Não, isso pode ser remorso. O arrependimento pode vir a meleca junto, as lágrimas.
Mas arrependimento, que é arrependimento mesmo, ele é caracterizado por uma mudança de atitude, de obras, que foi fruto de uma mudança de mentalidade. Amém? Só alguns irmãos. Amém. Se eu perguntar quem tem calor, o amém vai ser maior. Você tem que crer que o fogo de Deus da palavra é maior do que esse calor, vai trazer mais benefício do que o malefício desse calor. Amém, irmão? Amém, ó, melhorou. Vai receber mais a palavra agora. Então, eu já vou concluir daqui a pouquinho, já estou concluindo. E aí, esse pensamento que é inofensivo. Não, esse pecado é inofensivo. Olha aqui, gente, não tem pecado inofensivo. Todo pecado tem consequência, misericórdia. A crença que o pecado é inofensivo e que não tem consequência, ela é errada. Errada. Todo pecado tem um pagamento. Todo pecado tem uma consequência. Qual é a consequência do pecado? É a morte. Tem alguma área morrendo na sua vida? O que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Tudo. Tem nome de que vive, mas está morto. Quem que está matando? Se ele se dirige ao anjo da igreja, para ser ministrado isso para essa igreja, para a igreja que eu estou falando, a igreja de Sardes, que é o contexto que nós estamos estudando agora. O que ele está dizendo? Que nós, por causa de pecados, e pecamos porque temos uma crença errada. O pecado é um comportamento errado, que começa no coração, na mente. Temos uma crença errada. E se a consequência do pecado é a morte, só eu posso me tirar dessa morte, porque Jesus já morreu por mim. Lembra que nós falamos no início do culto? Cantamos? A cruz me... Ué, como é que você está preso nesse pecado? Como é que você está preso? Como é que a gente está preso? Então eu não estou crendo plenamente na obra da cruz. Não estou crendo. Todo pecado tem um pagamento. Ah, não estou ofendendo ninguém. Não existe pecado inofensivo. Amém? Diga para o seu irmão, não existe pecado inofensivo. Você entendeu o que é arrependimento? Ele diz o seguinte na Bíblia: ouve, o que você tem ouvido, recebido, a sua vida caminhada cristã, você não precisa agora querer novidades, vou para o novo congresso do fogo para eu mudar. Pastor, eu posso me inscrever no encontro pela terceira vez? Isso é engano. É engano. O que você já tem ouvido, guarda-o e arrepende. E isso que você está fazendo é para dizer que você não quer se arrepender. Você quer transferir para outros a sua obra de arrependimento, a sua metanoia. Metanoia, meta no grego, metamorfose, transformação. Noia, eu, minha mente, transformação da minha mente. Arrependimento, no grego, a palavra significa metanoia. Metanoiai-vos, porque está perto o reino de Deus. Amém? Diga para o teu irmão assim, metanoia. A gente acha que arrependimento é remorso, e não é. E fica tentando trabalhar com isso num critério pior ainda, de lei. O que é o critério de lei? É quando a gente tenta, por nós mesmos, na nossa justiça própria, pagar por esse pecado. Meu Deus, sem mudança de mente não há transformação. Sem arrependimento não há transformação. Então, pastor, aonde é o meu ponto de mudança? Na metanoia, no seu arrependimento. Qual foi a primeira mensagem que João Batista pregou? Arrependimento. Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou na terra? Arrependimento. Qual é o nosso problema? O seu problema? Mentalidade errada. Por isso que esses 40 dias vão mudar a sua vida. Eu estou vasculhando, gente, já descobri alguns, fica meditando, ruminando, Senhor, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Aonde? O que o meu ser acredita em relação a isso? Por que eu faço isso? Por que eu tenho esse comportamento errado? Senhor, me mostra, o Espírito Santo vai te iluminar. Vai falar, se você for honesto, verdadeiro, vai falar, você faz isso porque no fundo, você crê assim, assim, assado. Você vai falar, meu Deus, eu creio errado. Isso gera um comportamento errado. Eu creio errado. Por exemplo, uma pessoa que foge
imoralidade, ela crê que ficar com Deus, enfrentar o problema e correr para Deus não tem tanto valor quanto correr para os prazeres da carne. No fundo, ela acredita que a carne vai salvá-la. E a carne está matando. O que a Bíblia diz no Salmo? Diz o seguinte, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará a pastos verdejantes, águas de descanso. Amém, gente? Não é a carne. Às vezes a gente quer ir para um spa para descansar, né? Quando sai de lá no dia seguinte, está tudo do jeito igual, tudo novo. Em Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7. Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7. Quem lembra daquela parábola da centésima ovelha? Eu vou me adiantar aqui. Diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Até aqui, quem foi que fez alguma coisa? Quem foi que trabalhou? E a quem se refere o versículo? Assim, em termos de execução de tarefas, a ovelha ou o pastor? Pastor, até agora não falou nada da ovelha, só que ela se perdeu. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Interessante aqui, né? O versículo fala, a gente usa isso na conferência do MDA, é uma bênção para ir atrás, fala, serve para isso. Mas ele conclui dizendo que a festa no céu não foi porque o pastor foi buscar, foi porque a ovelha se deixou levar. Amém? A maior obra no versículo não foi do pastor, foi da ovelha, porque quando ele fala que vai haver um grande júbilo no céu por um pecador que se arrepende, ele está falando de quem, gente? De quem que vocês acham que ele está falando? Da centésima ovelha. Da centésima. E ela se permitiu. Amém, pastor? O senhor está falando, eu vou voltar. Amém? Ela se permitiu. Amém. Se está na Bíblia, eu vou mudar. Diga para o teu irmão, simples assim. Aí o diabo fala: não, o seu pecado não é assim não. Tu vai pagar, miserável. Tem uma sentençazinha aí, tudo. Gente, restauração, tratamento é diferente de acusação. E o diabo quer pegar o tratamento, uma restauração, uma disciplina e trabalhar como se fosse que Deus não te amasse. Então a gente fala muito da atitude do pastor, mas ele não fez nada. A ovelha, o que Deus falou? A ovelha teve uma mudança de mente, ela se permitiu voltar. Só isso, se permitiu voltar. O que a gente faz? Não se permite. O que a gente faz? Não se submete. Ela aceitou a direção do bom pastor, Jesus. Ela aceitou e retornou à sensatez. Qual foi o arrependimento dela, gente? Foi aqui, ó. Trocou. Diga assim, metanoia. Faz assim com a mão, metanoia. Mas sabe o que eu vejo aqui, o que a gente vê? Tem muita gente que não se permite. Eu me lembrei daquela música, né, do Lulu Santos, só que, claro, usado num contexto diferente, errado, né? Vamos se permitir. Com Jesus, você tem que se permitir ser levado pela mão do bom pastor, amém? Mas a gente fica querendo um mini martírio, uma corda para se enforcar, uma cadeira de tortura. Você lembra o que Judas fez? Quem lembra o que Judas fez? Quando Judas, porque olha só, cair em si, ó, lá estava o filho pródigo, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, o filho pródigo fez alguma coisa? Sim ou não? O que ele fez? Atitude, voltou para casa. Foi uma atitude diferente daquela que ele estava tomando? Ele estava saindo de casa, se afastando cada vez mais de Deus. Quando a metanoia, quando ele caiu a ficha, primeiro cai a ficha, realidade, realizo. Segundo, eu me arrependo. Arrependimento é mudança de atitude. Judas também caiu a ficha. Judas, eu fui usado para que Jesus fosse para a cruz.
eu traí o Filho do Homem, porque Judas viu Jesus curando, Judas viu tudo. Mas qual foi a atitude dele? Ele se deixou levar, ele se arrependeu, foi lá e pediu perdão? Não, o orgulho, o nosso orgulho, o seu orgulho, justiça própria, sabe o que ele fez? Eu vou usar os meus argumentos, eu tenho o meu jeito de tratar com esse meu problema, eu também errei. E ele foi, pegou uma forca e se enforcou. A sua forca, a sua forma de se autotriturar, de se automartirizar, não tem nada a ver com humildade nem com Deus, tem a ver com orgulho. Não tem a ver com o nosso Deus. Por quê? Mas pastor, foi um grande pecado que Judas cometeu, que eu cometi. Irmão, você não pode pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou. Amém? Você aceita isso de coração? Aleluia, amém? Por isso que é de graça, o evangelho da graça. Ah, pastor, está me dando autorização para pecar. Não é, irmão. Como disse lá o pastor Luiz, primeiro que não é autorização, primeiro que isso não é licença para pecar, muito menos minha, né? Quem quer pecar não precisa de licença, é verdade ou não é? Porque você faz o que você quer, lembra? Quem precisa de pecar não precisa de licença. Isso é religiosidade falsa. Na frente é a glória. Ô pastor, passeou, mas você está passeando no pecado lá. Já está lá, a gente faz o que a gente quer. E aí, não precisa de licença para pecar, a gente faz o que a gente quer. E a gente, segundo que a gente não tem condição de pagar pelo nosso pecado. Só Jesus fez. Amém? Diga para o teu irmão, receba isso no seu coração. Isso se chama, sabe o quê? Justiça própria. A pessoa que Deus tem mais problema em lidar é com, sabe quem? Com crente bonzinho, que se acha bom. Justiça própria, já viu? Pessoa que tem justiça própria? Deus tem problema com essa pessoa, irmão. Justiça própria. Pedro foi diferente. Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou, e no olhar de compaixão, só no olhar de Jesus, Pedro aceitou retornar. Amém? Diga, visão de Deus. O mesmo Pedro que olhou no olhar de Jesus e andou sobre as águas, estava na visão de Deus. Glória a Deus, andando pela fé. Um dia caiu e olhou os olhos de Jesus, e na visão de Jesus, ele voltou, se permitiu. Diga para o teu irmão, você precisa se permitir mais. Romanos 2,4 diz assim, ou despreza a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é a sua bondade, é a bondade de Deus. Anota isso, Romanos 2,4, prega no armário. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Diga assim, é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Gente, aceitar isso é humildade. Amém? Diferente de uma raiz de orgulho, tem pessoas que erraram, depois acusa alguém e tal, mas sabe que errou e vai dar um jeito por si próprio, não se permite. Vamos se permitir, amém? Pegue na mão de Jesus e volte. Só porque Ele está te chamando. Só porque Ele está te chamando. Deus trabalha com representações. Adão pecou. E porque Adão pecou, todos pecaram. Sabe que você é um pecador? Ou era? Você não é mais, porque Adão pecou. Você acha que uma pessoa do mundo que não aceitou Jesus, começa a fazer boas atitudes, boas obras, atravessa a velhinha, né? Se nenhuma Scania pegar ela, mas se ela começar a fazer, subir morro para dar comida, você acha que ela agora se tornou uma pessoa não pecadora e salva por causa das atitudes boas dela? O que vocês acham? Não, né? Inclusive isso foi na igreja reformada, Sardes. Não. Então por que você acha que quando você tem vários pecados, você passa a ser um pecador? A sua condição não muda. Por quê? Porque você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, é pelo que Ele fez por você, amém? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados, é a palavra de Deus. Ou nós nos apropriamos da palavra, ou vamos ficar com uma mentalidade do Egito, mundana. Por isso que muitos crentes murmuram, porque
são crentes, mas estão vivendo como egípcio, reclamando, só come besteira. A sua vida, a qualidade da sua vida vai ser determinada pela sua dieta. Romanos 5,19, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Diga para o teu irmão, você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Se você pegar uma bananeira, por exemplo, que nunca deu banana, ela é bananeira? É ou não é? Mas ela não deu banana ainda. Mas é bananeira? Então, um pecador, uma criancinha que ainda nunca deu pecado, ainda continua sendo um pecadeiro, né? Eu gostei desse termo, pecadeiro. Por quê? Nunca deu. Gente, a gente vê meu filho, às vezes, desde 1 ano e meio, 2 anos, fazendo coisa errada, se esconde. Igualzinho Adão fez, gente. Não é filho de Adão também? Não é? Adão se escondeu com folha de figueira, que representa vestimenta de justiça própria. Você sem Deus. Vamos falar sobre isso semana que vem. Adão se escondeu, e aí alguém fala, não, mas isso é injusto, pastor, foi Adão que pecou, eu que recebo essa consequência. Mas é assim que Deus trabalha, com representação. A herança do japonês, se ela for sua, você vai falar, não, pastor, é injusto. Ah, vai, não vai? Aí eu vou falar, o que você fez para isso? Também não fez nada. Você não cometeu pecado para receber a herança de Adão, mas é herança. E o que você fez para receber a herança de 150 milhões de japonês? Nada. Então também é injusto. Não é assim. Entendeu? Não é? O que você fez para receber uma herança? Quem que gostaria de receber uma herança de 150 milhões de dólares? Aleluia. Todo mundo fica feliz nessa hora, né? Agora, o que você fez para receber essa herança? Nada. Diga para o teu irmão, herança é herança. Ah, é justo, não é justo? Não, irmãos. Deus trabalha assim, com representação. Então, se você pecar, você não perde a condição de nova criatura, nascido de novo, que você precisa aceitar Jesus, não é? E transformar as suas atitudes, transformando a sua mente. Amém, gente? Colocar o capacete da salvação, tudo começa aqui. O escudo da fé, o inimigo vai tentar tirar você da fé, e você vai com o escudo da fé, eu não vou duvidar, Satanás, eu posso estar desempregado, mas já aí, eu usar meu escudo da fé. E o que é a fé? É declarar a palavra, irmão. Vai declarando a palavra, o que a palavra diz sobre você nessa área da sua vida, e vai posicionando o seu escudo, vai posicionando. Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Glória a Deus. Então, gente, eu quero terminar falando isso. A sua vida é uma guerra, uma batalha. Não abaixe esse escudo da fé. O que um soldado faz? Se ele abaixar o escudo e tomar uma flechada, ele vai ser atingido. Quantas flechadas do Egito você tem? Quantas setas que voam ao meio-dia? Já deu meio-dia na sua cabeça do diabo? Quantas ideias erradas, quantas mentiras, quantas crenças erradas que refletem-se em comportamentos errados. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele te transformou, tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem que é rei? Rei é quem reina, governa, tem autoridade. Amém, gente? A Bíblia diz que na sua presença há delícias perpétuas, alegria. Por que a gente está vivendo coisa diferente? Sabe por quê? Cabeça do Egito, na mentalidade do Egito. Começa a declarar, pastor, você não sabe como é o trabalho, lá parece um inferno na terra, porque você chegou lá, irmão, vai virar a terra no céu, vai virar o céu na terra. Começa a declarar, todo dia, dar duas uma, ou Deus muda o teu patrão, ou Deus tira de lá para o melhor. Mas eu digo, a coisa não vai ficar, porque metanoia, muda a forma de pensar, muda o ambiente. Gente, tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão aqui na mente que desce para o coração. Vou te falar, irmão, a fé, o diabo vê pelas suas atitudes se você crê ou não. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você pensa na forma que você age. Isso é chave. Então, irmãos, a partir de hoje você vai ser uma bênção, amém? Aleluia. Vai diagnosticar agora
Qual é a área da sua vida que não tem vencido? E começa a jogar luz, luz, luz. A Bíblia diz, olhai para o alto e sereis iluminados. Qual é a área escura? Qual é a fortaleza de trevas? E fala o que a palavra, começa a declarar, não, a palavra diz isso. Se for uma doença, começa, já estou curado. Aí nome, ai, curado em nome, esse é só um sintoma. Já estou curado, vai declarando, irmão, se você morrer assim, morre, mas você não peca contra a palavra, amém? Vamos ficar de pé, aleluia.